Senhores, nesse programa que eu tenho feito dessas lives sobre caldeiras, hoje eu falo do tema, mais uma vez de caldeira, abordando assuntos de extrema importância, aonde ao longo desses anos que eu lido com caldeira, na posição de PH, que envolve a parte de projeto, envolve a parte de construção, envolve a parte de instalação, manutenção, operação e inspeção de caldeiras. Existem perguntas básicas diria assim, de extrema importância. Então hoje eu trago alguns questionamentos dentro dessa situação, aonde são me feitos ao longo desses anos. Como? Quando uma caldeira explode? Então, senhores, é uma das perguntas, assim como qual o dispositivo que tem a caldeira para protegê-la de uma explosão? E quais as consequências de uma explosão de caldeira? E assim como eu trato da responsabilidade do que possa acontecer na caldeira, desde o dia que essa caldeira entra na empresa desse proprietário, onde ela tem que passar por uma inspeção inicial, até essa caldeira ser desativada. Muito bem. Então, por que a caldeira explode? Senhores, a caldeira ela vai explodir quando a pressão interna dela supera a PMTA. Nessa hora, a caldeira entra, senhores, com certeza em risco de explosão. Deixo bem claro que a caldeira teve um projeto aonde foi calculado uma PMTA, que é a pressão máxima de trabalho admissível. Então, toda vida que a pressão interna superar essa pressão máxima de trabalho admissível, que é uma pressão que deixa a caldeira estruturalmente resistente à pressão interna do vapor. Se essa pressão interna superar a PMTA, que é a pressão máxima de trabalho admissível, essa caldeira com certeza entrará em risco de explosão e pode explodir. Que fique claro essa posição. Então, senhores, dando sequência, aí vem. E qual o dispositivo de proteção da caldeira para que ela não chegue a uma situação que vai explodir? Senhores, são as válvulas de segurança, também conhecidas como PSV. Então, essas válvulas de segurança é exatamente o recurso que tem a caldeira para quando a pressão interna dela se aproximar da PMTA. Por isso é que a segunda válvula da caldeira, por norma, ela é regulada igual à PMTA. Já a primeira válvula é regulada um pouco abaixo da segunda válvula. Então, essas válvulas, elas têm a função de expurgar o vapor que está dentro da caldeira, como eu já mostrei aos senhores
na câmara de vapor. Então, quando essa pressão interna alcançar o valor da PMTA, na verdade já abriu a primeira válvula e vai abrir então a segunda válvula, expurgando o vapor. Quando isso acontece, a pressão, logicamente interna da caldeira, cai e assim se consegue produzir essa proteção. Agora, para isso, que fique bem claro, as válvulas de segurança, elas devem ser colocadas por norma da caldeira, pelo menos em no mínimo duas válvulas. E essas válvulas são calibradas de forma escalonadas, aonde a segunda válvula tem que estar calibrada de forma que o valor de calibração seja igual à PMTA. E a primeira, um pouco abaixo. Exatamente para que haja o efeito da abertura de forma escalonada. Então, senhores, fica então essa orientação. Agora, ainda dependendo da caldeira, todas as caldeiras têm que possuir as válvulas, aonde no mínimo são duas. Agora, quando trata-se de uma caldeira de biomassa, de combustíveis sólidos, entra em cena um dispositivo chamado injetor, que é o recurso de proteção que ainda existe para, como a caldeira muitas vezes passa por um processo de perda d'água por vazamento de uma bomba ou por quebra dessa bomba por defeito mecânico, elétrico, de forma que de uma hora para outra a caldeira fica sem a bomba, que é dispositivo que vai compensar o nível d'água no interior da caldeira. Como, no caso de uma caldeira flamular, os tubos não poderem ser descobertos, porque os tubos descobertos que estão passando os gases quentes e a água cada vez mais baixando do nível desses tubos, que nós chamamos que a caldeira entrou em nível crítico, descobriu os tubos e a caldeira vai entrar em sobreaquecimento. Para que isso não aconteça, senhores, há a necessidade de entrar em cena o injetor, que é um dispositivo que ainda aproveita a pressão interna do vapor da caldeira. O operador tem que estar treinado em operar o injetor e esse injetor vai compensar a água no sentido de evitar que a caldeira entre em sobreaquecimento. Concomitantemente, nessa hora, tem a ação do operador de caldeira de operar o injetor e apagar a caldeira, pelo que nós chamamos pelo processo de abafamento. Ele vai fechar todas as passagens de ar para a câmara, ou seja, para a fornalha, de forma que ele está fazendo que não entre mais ar para dentro da fornalha, para que não aconteça mais a combustão desse combustível sólido que está queimando lá. Então ele vai retirando o oxigênio, que é uma forma de apagamento do fogo com a retirada do
oxigênio, que é o elemento que promove a combustão. Então, os senhores estão aí orientados e sabem que o dispositivo que protege a caldeira para não explodir são as válvulas de segurança. E mais, numa situação de risco, que a caldeira está entrando em nível crítico, imediatamente o operador vai operar o injetor, que é para compensar a perda d'água no interior da caldeira, para que não sejam descobertos tubos de gases quentes. Porque a caldeira, entrando em superaquecimento, vai fragilizar a tensão admissível da chapa, que ela foi construída, e essa pressão interna que ainda existe na caldeira pode provocar a explosão. Muito bem. Então, dando sequência, vem mais uma pergunta que é muito questionada, tá certo? Que trata das responsabilidades. Senhores, a responsabilidade, como vê o Ministério Público, ele chama a atenção do proprietário da caldeira. Então, de quem é essa caldeira? Aí vem a primeira pergunta em uma empresa que receba um inspetor de caldeira a nível de pH, que tenha todos os atributos e que conheça o assunto na verdade. Então, a primeira coisa que ele vai procurar é ver se essa caldeira está recebendo as inspeções de segurança periódica dentro dos prazos determinados pela legislação da NR13, aonde para caldeiras categoria A tem lá o valor acima, o valor descrito. Vamos focar o caso das caldeiras categoria B, pela grande quantidade de caldeiras que existe. Então, a caldeira de categoria B, que não tenha um sistema próprio de inspeção de equipamentos, que pode variar esses prazos quando existe essa empresa que tem o que se chama SPIE, Sistema Próprio de Inspeção de Equipamentos, que esse prazo pode ser até mais curto. Mas no caso da caldeira categoria B, o prazo de inspeção periódica é anualmente. Que fique claro. Então, essa é exatamente a primeira observação. Agora, outra, observa-se, essa caldeira recebe manutenção preventiva. As correções que são feitas, no caso que ela tem que sofrer correção, aonde a NR13 exige um PAR, que é um projeto, que trata de projeto de alteração ou reparo, existe, quando foi executado esse reparo, que estava ameaçando a parte estrutural da caldeira, foi feito com a supervisão e com a orientação de um PH, onde o PH credencia e verifica a empresa e os profissionais que podem realmente intervir na caldeira. Vocês não podem entregar a caldeira para qualquer profissional, o mais que ele seja eficiente e eficaz,
mas ele tem que pertencer, ele tem que ter aquela experiência comprovada na atividade com caldeira. Ou então, esse PH avalia se esse profissional está à altura e ele passa a executar aquela atividade na caldeira com a sua supervisão. Agora, os senhores podem recorrer a empresas fabricantes de caldeira que têm todo esse preparo, tem toda esse conhecimento. Continuando, tá certo? Ressalto, toda essa instrumentação que foca, que avalia a caldeira na inspeção de segurança, seja qual for das modalidades, inicial, periódica ou extraordinária, tem que sofrer, tem que passar por calibração em laboratório credenciado, e esse laboratório tem, sim, senhores, que fornecer a certificação do serviço que foi executado, que vai lhe dar, então, a garantia que a válvula de segurança vai atender, que o manômetro que mede a pressão interna está medindo realmente a pressão correta e real da situação, e caldeiras que trabalham com pressostato também vão funcionar prontamente, e assim como outros instrumentos de proteção que no projeto contemplem essa caldeira. Continuando com responsabilidade do proprietário. Na caldeira só pode operar o profissional que tenha realmente a formação de operador de caldeira. NR13 Segurança na operação de caldeiras. Um curso de formação de pelo menos 40 horas. E mais, senhores, terminado esse curso de formação, esse profissional agora certificado operador de caldeira vai ter que passar por um estágio. Na verdade, é uma prática profissional com a supervisão de um PH, no sentido que ele cumpra, dependendo da caldeira, como no caso da caldeira B, é 40 horas. No caso da caldeira A, é 80 horas. Certo é que, nessa prática supervisionada, são colocadas tarefas documentadas para esse profissional que está operando a caldeira com a supervisão do PH, no sentido que não haja nenhuma dúvida ou que o operador que tenha ainda alguma dúvida sobre o equipamento, ele consulte esse profissional que está lhe supervisionando, até que ele conclua esse estágio, ele tem essa oportunidade de tirar ainda dúvidas, e a partir daí ele fica seguro para operar essa caldeira. Bom, fica aí um vídeo de uma situação real que aconteceu da explosão de uma caldeira, aonde os senhores podem ter exatamente a dimensão do que pode ocorrer com uma explosão de uma caldeira. Mas sempre me perguntam, e então, o que é que pode acontecer? Senhores, quando a caldeira explodir,
imediatamente ela vai ter um efeito bomba. Eu tive a oportunidade de servir o Exército na artilharia e sei e fui orientado quais são os efeitos de uma explosão de uma bomba. Gostaria de fazer até referência, não tomo isso como propaganda, mas são amigos pessoais de muitos anos, tá certo? Os proprietários da empresa cearense de fabricação de caldeiras chamada Metalcone Tecman. Então, essa empresa, ela fabrica caldeiras. E conversando lá com um dos diretores, inclusive proprietários, ele disse: olha, nós aqui fabricamos uma bomba para não explodir. Isso encerra o cuidado, porque a caldeira, quando ela explodir, senhores, ela vai ter um deslocamento de ar muito grande, além do estilhaçamento, além do jateamento de água quente a 180 graus ou mais. Então é um efeito bomba que vai interferir, vai impactar no patrimônio da empresa.